No dia 15 de fevereiro de 2012, o Papa Bento XVI nomeou Dom Ayrton José dos Santos como o 7º bispo e 5º arcebispo da Arquidiocese de Campinas. Ele está sucedendo Dom João Batista Correia Neri, Dom Francisco de Campos Barreto, Dom Paulo de Tarso Campos, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Dom Gilberto Pereira Lopes e Dom Bruno Gamberini. Eu estive nessa igreja na posse de Dom Bruno, naquela época, em 2004. Ele tomou posse na Arquidiocese de Campinas no domingo. Na quarta-feira seguinte, saiu a publicação da minha nomeação para Mogi das Cruzes. Então também até nisso existe uma certa proximidade, né? 3 dias depois saiu a minha nomeação para Mogi. E Dom Bruno, desde Bragança eu conhecia, já desde Bragança. A amizade que nós tínhamos, o contato que nós tínhamos na CNBB, nos trabalhos da conferência, no Regional Sul. Então era um contato muito próximo. A pessoa de Dom Bruno, para mim, é muito querida. Dom Gilberto é o bispo emérito da Arquidiocese. Foi o antecessor de Dom Bruno, continua sendo agora o meu antecessor. E primeiro a nossa vida, o nosso relacionamento será muito fraterno. Nós somos irmãos no ministério episcopal. Ele é o irmão mais velho, mais experiente, que já passou por esta igreja. Então ele terá um papel fundamental para me ajudar, né, na reflexão, nas decisões, evidente. Claro que toda a responsabilidade da Arquidiocese pesa sobre mim, não sobre ele mais. Ele já fez o seu caminho, o seu tempo, ele deu a sua vida para isso. E agora ele é aquele apoio necessário. Dom Ayrton José dos Santos nasceu na cidade de Bom Repouso, no sul de Minas Gerais, no dia 25 de junho de 1956. Em 1964, mudou-se com a família para o ABC Paulista. Em 1979, aos 23 anos, ingressou no seminário da Diocese de Santo André. Dom Ayrton foi ordenado padre no dia 8 de dezembro de 1985 e iniciou o seu ministério em Diadema, onde permaneceu até 1997. Nós fomos formados e educados na fé católica, então se alguém quisesse ser padre não seria nada de absurdo, não seria estranho. Mas com 15, 16 anos ainda não entrei no seminário porque precisava terminar os estudos. Era aquela época em que se falava muito que o jovem deveria entrar no seminário somente depois dos 18, 19 anos, já para a faculdade. Então fiz aquilo que era necessário, fiz o ensino médio naquela época, o colégio, né, o colegial. E depois então falei com meus pais, disse, olha, ano que vem entro no seminário. Aí o meu pai disse, então nós vamos conversar. Aí foi a primeira conversa, assim, vamos dizer assim, boa, né, boa e forte, que ele teve comigo, assim, com relação a aquilo que eu estava propondo, né, para a minha vida. E a primeira coisa ele perguntou, você sabe bem o que você está escolhendo? O que é que significa ser padre? E ele me explicou o que significava ser padre. E nunca estudou. Meu pai sabia assinar o nome, a gente dizia até que ele sabia desenhar o nome, né? Aprendeu a desenhar o nome. Ele não teve oportunidades, né, para frequentar uma escola, mas ele me ensinou o que significa ser padre. E naquele dia que nós conversamos então, e que ele me disse o que é que significava ser padre, e de fato eu pensei uma semana a mais para ir falar com o promotor vocacional. Eu fiquei pensando, bom, mas será que depois dessa conversa é isso mesmo que eu quero? Né, para fortalecer, para fundamentar essa opção.
E foi a primeira conversa e nunca mais meu pai falou mais a respeito do ser padre. Então foi uma conversa, assim, como nós dizemos, curta e grossa, né? Com todo o conteúdo que era necessário, mas com toda a objetividade também que era necessária. De repente, depois do dia 8 de dezembro de 1985, no dia 9 de dezembro de 1985, eu encontrei com o pessoal da diocese, da paróquia, e o pessoal, padre, eu fiquei pensando, o que mudou? Ontem ninguém me chamava de padre e hoje me chamam de padre. Então, o ser padre, essa é uma realidade que me chamou muita atenção e me deu muita, vamos dizer assim, muita amplitude daquilo que é o ministério sacerdotal. Quando alguém chama o padre de padre, ele não está olhando para uma pessoa. E essa é a responsabilidade que nós temos. Se eu tenho consciência de que aquela pessoa que me trata como padre, que busca a mim como padre, que vem até mim ou para um sacramento, ou para um aconselhamento, ou para participar dos sacramentos, e me vê como padre, então eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre aquela pessoa. No período de agosto de 1998 a junho de 2000, Dom Ayrton permaneceu em Roma, onde obteve o título de mestre em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Logo depois da sua volta, em dezembro de 2001, foi nomeado bispo auxiliar de Santo André, onde ficou até a metade de 2004. Alguém da nunciatura me telefonou dizendo que o núncio precisaria falar comigo. E me chamou a Brasília, fui a Brasília. E tinha algumas situações na diocese, nós estávamos orientando. Eu era membro do Colégio de Consultores, era o chanceler da diocese. E fui a Brasília assim, sem maiores preocupações, porque havia algumas situações que envolvia a chancelaria da diocese e o Colégio de Consultores, que para mim era normal que eu fosse a Brasília. Quando eu cheguei a Brasília, lá pelas tantas, o núncio apostólico, que era Dom Alfio Rapizarda na época, ele me diz, olha, o Santo Padre quer que o senhor continue em Santo André. Eu digo, bom, mas eu vou ficar em Santo André? Não estou mudando de Santo André. Ninguém convidou para sair, então eu estou lá. Ele diz, não, mas como bispo. Aí então, me veio uma reação que eu não imaginava que isso fosse desse modo. E quando então me veio essa notícia, eu me fiz essa pergunta: o que é que Jesus Cristo me pede nesse momento? E aí então eu não tive nenhuma dúvida, e o núncio me diz, o senhor não me respondeu se aceita ou não. Eu digo, é claro que eu aceito, não tem como não aceitar. Em 2004 foi nomeado como bispo de Mogi das Cruzes e assumiu a diocese no dia 19 de setembro do mesmo ano. Ali permaneceu até ser nomeado arcebispo de Campinas. Acho que em Mogi eu fiz uma experiência muito interessante, né? Com as pessoas, com o povo, de contato com as pessoas, de contato com as paróquias, com os padres. Eu digo lá que a diocese de Mogi das Cruzes, que vai completar 50 anos agora, nessa metade de ano, é uma diocese que também tem uma história muito rica, uma diocese de muitas vocações, uma diocese que espera, vamos dizer assim, muitas coisas boas acontecerem e de fato irão acontecer coisas muito boas. Eu acabei em janeiro, no início de janeiro, ordenei 8 diáconos para a diocese. E claro que são diáconos para serem sacerdotes, para serem presbíteros daqui a pouco. E isso para demonstrar a riqueza e a vivacidade das pessoas na diocese. Um povo muito religioso, muito acolhedor.
A posse de Dom Ayrton José dos Santos como arcebispo metropolitano de Campinas ocorreu no dia 15 de abril de 2012 na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, com a presença de aproximadamente 200 padres, 30 bispos e mais de 3.500 fiéis. Eu venho como arcebispo dessa arquidiocese, mas sou pessoa humana e que preciso, portanto, da palavra, preciso da oração, preciso do companheirismo, da amizade, preciso da ajuda. Quer dizer, desenvolver o ministério episcopal nesta metrópole, nessa grande cidade, exige de mim muita coisa, mas também exige dos fiéis, dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos, religiosas, de todos aqueles que compõem a igreja, exige também deles uma atenção. Se nós rezamos uns pelos outros, a vida vai melhor, é menos pesada. Se nós nos ajudamos mutuamente, a vida se torna uma alegria. Nós não precisamos lutar com a vida. Quando sentimos que as pessoas estão conosco, estão trabalhando, estão juntas, então nós sentimos que nós temos capacidade, podemos ir adiante.